Tem uma frustração nesse Oscar, com certeza, é a não indicação do Primeiro Homem para a categoria de melhor filme. Talvez não somente para mim, mas até para o próprio Damien Chazelle, que é o diretor que assina esse projeto. No nosso aquecimento do Oscar 2019, eu vou falar sobre o filme Primeiro Homem, dirigido, como eu falei, pelo Damien Chazelle, que é um dos diretores da nova geração que mais tem produzido material de qualidade e que é mais badalado nos últimos anos. Nos seus dois primeiros filmes, Whiplash e La La Land, ele recebeu a indicação ao Oscar e ele foi o mais jovem diretor a ganhar o Oscar. E pela primeira vez ele fez um filme histórico, que era um projeto que ele já tinha preparado para se fazer. Quando ele começou com o Ryan Gosling para fazer um filme, era justamente para fazer esse filme aí, para contar a história do Neil Armstrong, e acabou que por conta de estúdio ele fez primeiro o La La Land. Mas é um filme que representa muito bem a característica do diretor. Ele mostra bem o estilo do diretor, e eu acho que a pessoa certa para fazer esse filme tinha que ser o Damien Chazelle, por várias características, por várias coisas que são pontos importantes no filme. Eu estou fazendo esse vídeo de aquecimento não de um filme que está concorrendo à principal categoria, mas é um filme que recebeu muitas indicações para categorias técnicas, e é por isso que ele merece destaque. Eles vão falar dos pontos positivos desse filme, que é justamente a parte técnica do filme. Como é que ele foi feito, como é que o Damien Chazelle pensou cada estrutura do filme e tudo mais. Como contar uma história que todo mundo sabe, uma história que todo mundo já sabe o final, que é justamente a chegada do homem à lua. Mas não é simplesmente um filme que conta a história da corrida espacial, de como é que funcionava essa corrida para tentar chegar na lua. Não, é para contar a história do homem que pisou na lua. Então ele escolhe essa ótica do ponto de vista do homem. E quando a gente fala do ponto de vista do Neil Armstrong, a gente não está falando simplesmente dele contando a história. Ele faz realmente a gente ser a primeira pessoa. Muitas vezes ele coloca a câmera em primeira pessoa para que a gente possa ter justamente o ponto de vista do Neil. E dessa forma faz com que algumas vezes a gente possa sentir toda a ansiedade, toda a apreensão e medo, acima de tudo medo, que o piloto tinha. Então essa questão da gente de contar uma história pelo ponto de vista do piloto, de como ele se sentia, como é que eram as sessões de angústia e tudo mais, é muito interessante para que nós possamos abraçar justamente esse personagem, aquele herói americano, um filme que fala sobre o herói americano, um herói que pisou na lua. É muito interessante a gente perceber essa estrutura. Da mesma forma, ele coloca a humanidade, não somente como um herói, porque se não formos parar para olhar, o Neil Armstrong, ele era muito compenetrado, ele era muito centrado na dele, ele era muito tímido, bem contrário do Buzz, lá que ele era aquele exemplo, aquele modelo de herói americano, que falava, dava entrevista e tudo mais, tanto é que foi feito o Buzz Lightyear inspirado aí no Buzz. Então eles são contrapontos diferentes, mas nós percebemos justamente que existe um lado humano no Neil. Isso mostrado logo nas primeiras cenas do filme, nós já percebemos a humanidade, o quanto ele carregava sentimentos muito pesados, sentimentos muito fortes. A grande característica desse filme é justamente isso, esse olhar de humanidade para o personagem. Não precisa exaltar o governo americano, tanto é que nós não temos aí grandes exaltações dos Estados Unidos, nós temos aí justamente a exaltação dos homens que chegaram à lua. E aí, falando da personalidade, falando da vida pessoal do Neil Armstrong, nós temos também a participação da Claire Foy, que foi fundamental. A Janet Armstrong foi fundamental na construção dessa história. Tanto é que o Damien Chazelle foi pesquisar justamente lá com ela, foi fazer entrevista com ela, foi fazer entrevista com filhos, para que eles pudessem entender como é que funcionava ali, não somente pelo que foi contado no livro, mas para entender como que foi a relação deles naquele momento. Tanto é que a Janet se tornou depois ex-esposa do Neil Armstrong, mas ela tem um papel fundamental na construção dessa história. E esse ponto de vista é quando o diretor tira a gente do olhar
da primeira pessoa e faz com que nós olhamos em terceira pessoa e faz a gente ter uma perspectiva ainda maior. E aí a Claire Foy está maravilhosa nesse filme, tanto é que ela ganhou um Globo de Ouro não pela situação, mas pelo curto trabalho que ela tem feito, mas um trabalho de qualidade. Então a Claire Foy merece destaque aí nesse filme e é bem interessante a atuação dela, ela é muito forte, é um contraponto muito importante. Tanto é que tem uma cena em que ela faz questão de chamar o Neil Armstrong e diz para ele dar a notícia para os filhos de que ele provavelmente não voltaria do espaço. Então ele tinha que contar, porque se dependesse dele, ele não faria isso, ele trataria as coisas de uma forma muito mais fria, muito mais mecânica. Mas voltamos a falar do personagem, nós destacamos a atuação do Ryan Gosling, que muitas vezes é criticada por ser uma atuação muito igualzinha, dele não falar muito, dele ser muito fechado, dele atuar sempre do mesmo jeito, sem muita expressão. Então ele encaixa muito bem e ele expressa muito bem em suas atitudes, em sua forma de atuar. Então o Ryan Gosling ele merece, e é uma surpresa ele não ter sido indicado ao Oscar de melhor ator, porque ele recebeu outras indicações e tudo mais. Tudo bem que acho que de melhor ator ali já está bem cheio de indicados e tudo mais. Eu acho que ele merecia sim um destaque, muito mais do que em La La Land, que ele recebeu indicação. Eu acho que nesse papel, era o papel para ele receber a indicação, acabou que ele foi totalmente esquecido nesse filme. Mas voltando a falar do filme, vamos falar da parte técnica, da fotografia. A fotografia é muito bonita, você percebe que as escalas são muito em tons de azul, são muito em tons de cinza, principalmente os tons de cinza muito presente na hora que ele vai para o espaço, mas os tons de azul muitas vezes mostrando a própria personalidade ali, refletindo muitas vezes a própria personalidade do Neil. Então nós percebemos também que ele foi feito muitos efeitos práticos, foi construído os cockpits para que a gente pudesse ter essa sensação de estar próximo. Existem algumas cenas que são extremamente agoniantes, porque o posicionamento de câmera é muito próximo ali do rosto dos personagens e acaba que a gente fica sentindo aquela questão de claustrofobia agoniada, principalmente nas partes dos cockpits que são muito apertados, os movimentos são limitados. Ele coloca muito próximo, e isso faz com que nós possamos também ter a mesma sensação que o piloto. Então essas escolhas, e isso é mérito total do Damien Chazelle, porque ele é uma pessoa que trabalha muito a dinâmica de câmera, ele trabalha muito o movimento. Eu acho até que, falando em movimento, ele fica um pouco cansativo, porque ele balança muito a câmera em alguns momentos, porque ele quer dar a sensação de veracidade, de que a gente é o telespectador, a gente está vendo ali como se fosse um documentário, a gente está sentindo as mesmas coisas que ele. Mas as cenas são maravilhosas, as cenas da Lua é bem Kubrick, assim, aquelas telas grandes. Então se você conseguiu assistir no cinema, você consegue ver a profundidade, a grandeza do espaço e a pequenez do homem. Então tudo isso é posicionamento de câmera, isso tudo é mérito de Damien Chazelle por essas escolhas, por a forma dele fazer esse filme. Eu sinto muito por ele não ter sido indicado, é um filme que vale a pena você assistir. A trilha sonora, a mixagem de som, eles combinam muito bem. Mais uma vez o Damien Chazelle tem um dedo aí, porque ele é bom musicalmente, ele conhece muito de música, ele gosta de música e ele faz sempre questão do que a música possa trabalhar com as imagens. Existem outros atores que estão muito bem dentro do filme, mas eu quero destacar que vale a pena, é um filme que vale a pena você assistir. Se vocês tivessem a chance de assistir no IMAX, como aqui em Belém não tem IMAX, fica muito difícil de assistir numa tela tão grande, mas é um filme que vale a pena você assistir assim quando chegar na TV a cabo ou DVD, vocês possam alugar. Vale a pena você assistir O Primeiro Homem, apesar dele não levar nenhuma indicação das principais categorias, mas eu creio que a categoria técnica ele deve arrastar bastante premiação. Então essa é a minha resenha sobre O Primeiro Homem. É um filme que eu gostei, que eu esperava muito mais dele e tudo mais indicações, na verdade, mais premiações, mas acaba que a academia achou melhor não. Mas é um filme que merece muito seu respeito, merece muito que vocês assistam, porque a gente vai entender a humanidade de um herói. Então um herói não é aquele herói de capa, não é um herói como Buzz Lightyear, mas um herói de verdade que
trabalhou pesado, trabalhou ali, é um recorte de 9 anos, 8, 9 anos da vida dele, começando lá do momento em que ele foi selecionado para ir ao espaço até o momento que ele chega à Lua. E aí nós entendemos que o homem que pisou, o único homem, né, os 2 únicos homens que pisaram na Lua, foi justamente uma pessoa de verdade, que tem problemas como a gente, que tem uma família como a gente, que tem um relacionamento como a gente, e que acima de tudo que tem os seus medos e suas apreensões. E isso faz com que nós possamos entender que nós podemos chegar em qualquer lugar, basta a gente ser determinado e trabalhar. Tá certo? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ó, já sabem, dá o like aí, comenta, curta, comenta, compartilha com a gente, faça o nosso canal crescer cada vez mais. Não esqueça que se você mora em Belém, dia 21 de fevereiro vai rolar o Arte Cinema com Café lá na Fox, e eu, Marcos Eulander, Dé Mesquita e Thiago Costa vamos estar lá falando sobre todos os filmes, sobre os principais filmes da categoria, e para falar com vocês, bater um papo direitinho. E se você ainda não sabe, tá rolando o bolão do Arquiteto Gourmet e do A Fox aqui, bolão do Oscar. Se você mora em Belém, tem uma série de regras lá que você deve seguir. Então participa do nosso bolão, ganhe aí esses R$100 de compra lá na Fox. Vamos estar premiando e sorteando vocês, tá certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, fui!